Vamos dar continuidade à leitura do livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. É muito importante a leitura desse livro, para mim, pelo menos, porque é um livro que, de uma forma bem simples, ele mexe tanto com a gente. E quando eu decidi fazer a leitura desse livro na íntegra, com comentário e com prática, que é a prática mindfulness, né? Que é o que ele fala o tempo todo aqui, da atenção plena, da importância da prática de meditação na nossa vida e como a gente leva isso, né, para a vida real nossa. Eu fico muito feliz de ter acertado na leitura desse livro ao vivo. Então, hoje nós estamos continuando o capítulo 3, que tem o título principal Paixão, e nós vamos começar o subtítulo desse capítulo 3. O importante não é ter razão, é estarmos felizes juntos. Mas antes, nós vamos acordar o nosso corpo, acordar a nossa mente, trazer conexão e presença para esse momento. Quando eu disse que nós iríamos ter a prática, é esse momento de chegar e preparar, assim como tudo que a gente se propõe a fazer, né? Desacelerar, como ele ensina aqui, é você estar inteira no que está fazendo. E a gente começa aprendendo pequenas lições. E essa é uma lição que eu ensino para você. Então, antes da gente começar a leitura, né, não é só chegar da rua ou entrar aqui e já ler. A gente senta ou deita, se você preferir. Fecha um pouquinho os olhos. Solta os ombros, solta os braços e fica um pouco em silêncio. Respirando, sentindo você aqui e agora. É como se a gente fizesse uma preparação para entrar dentro da leitura, para assimilar mais essa leitura dentro da gente. Respirando com presença, com calma, deixando a respiração fluir, sem tentar mudar. Respira fundo e procura trazer mais relaxamento para o corpo. Onde estiver tensionado, solta os pés, solta o quadril, solta os ombros, os olhos, a testa, os lábios, totalmente relaxados. Deixa a respiração fluir como ela tem que acontecer. E agora, numa respiração bem profunda, enche o peito de ar. Solta devagar. E você pode dar uma espreguiçada, uma alongada. Coloca eu gosto muito de fazer essa aqui, de abrir bem o peitoral, abrir o cotovelo. Relaxar um pouquinho aqui os ombros, sabe? A gente junta muita tensão aqui no pescoço. Então, faça do seu jeito, como você achar melhor, alongando. Isso é um preparo, né? Que você está dando para entrar de fato na leitura, para se conectar. É um treino que a gente faz de estar presente, de estar conectada, inteira, consciente, né? E uma das coisas que faz a gente desacelerar e ter mais presença
é esse estado de consciência que a gente permite estar, né? Quando você decide fazer uma coisa por vez e não 3 coisas ao mesmo tempo, né? No automático. Então vamos lá? Deixa eu parar nossa musiquinha aqui. Vamos lá, gente. Olha, quem tá com o livro é a página 96. Isso. O importante não é ter razão, é estarmos felizes juntos. É um subtópico do capítulo 3, que tem o tema principal, paixão. Vamos lá. Todos nós temos crenças, valores e pensamentos que consideramos fundamentais, dos quais não podemos imaginar abrir mão. Acreditamos que são ideias irrefutáveis, com as quais todos concordariam se fossem sensatos. Mas de vez em quando precisamos estar perto de pessoas que não compartilham das nossas convicções. Podemos entrar em conflito por causa de visões políticas, crenças religiosas ou valores pessoais. Se a conversa entra no território da discordância, logo se transforma em discussão. Ninguém sente que está sendo ouvido nem respeitado, e o que resta é raiva, confusão e mágoa. Precisamos nos perguntar se valeu a pena fazer o outro se sentir infeliz ou magoado em nome da defesa de nossas crenças. Em vez de manter a santidade de nossos valores, não deveríamos nos importar mais com a pessoa sentada diante de nós? Não é melhor estarmos felizes juntos do que com razão e sozinhos? Tentar convencer alguém a adotar nosso ponto de vista é obra do nosso ego. E mesmo que no fim estejamos certos, o ego nunca estará satisfeito e irá buscar uma nova discussão para se meter. A maturidade vem com a experiência. Uma lição de maturidade é que devemos aprender a não levar nossos pensamentos tão a sério e a moderar nosso ego para enxergar o panorama mais amplo. Estar certo não é nem de longe tão importante quanto ser feliz com alguém. Então, o tema desse subtítulo, o importante não é ter razão, é estarmos felizes juntos. Isso também, que ele disse aqui, que o autor trouxe, serve para a gente amadurecer em relação aos relacionamentos que a gente tem para torná-los saudáveis. Não significa, de novo, que a gente vai baixar a cabeça para tudo e ser passiva. Não é isso. Mas é você ter um diálogo saudável. E quando a gente tem essa clareza, né? Quando a gente tem essa experiência e a maturidade emocional e até mesmo psicológica, que a meditação traz para a gente essa maturidade, a gente entende que não vale a pena uma discussão, não vale a pena maltratar o outro por uma convicção que ele tem que é diferente da minha. Você pode até dizer seu ponto de vista, mas a pessoa tem que saber ouvir e respeitar o seu ponto de vista. Quando isso não acontece, é melhor você parar. E o mesmo, né, acontece com a gente. Você tem que respeitar o ponto de vista do outro, porque vai acabar sempre em discussão. Vai acabar sempre de uma forma de constrangimento e até inimizade. E aí é onde as pessoas começam a ficar muito sozinhas, né? Por quê? Porque não compartilham da mesma opinião, sozinhas assim, no sentido de só convivem com pessoas que estão compartilhando das mesmas ideias e pensamentos que ela.
né? Então, como é bom a gente ter amizades onde você pode conversar sobre tudo e respeitar, né, o diálogo, a crença, os valores que a outra pessoa está colocando. Mas isso, gente, vem naturalmente quando a gente desenvolve em nós o silêncio e o hábito da meditação diária, né? Como a gente já falou também, já houve essa fala nas outras leituras, nas leituras passadas. A meditação diária ela é tão importante quanto escovar um dente, tomar um banho. Ela precisa fazer parte da sua rotina, ela precisa tornar um hábito para que você desenvolva todas essas virtudes que a gente vê aqui nesse livro, que o Haemin Sunim traz para nós. Para que a gente desenvolva isso, e se esse é o seu propósito, o seu caminho, você precisa praticar o silêncio e a meditação diária. Não é coisa de 1 hora, 40 minutos, mas de 5, 10 minutinhos, de entrar para o seu quarto, de fechar a porta e silenciar. E aí, com o tempo, a gente percebe que a gente não quer ter razão de tudo. E mesmo que eu esteja certa, como ele disse aqui na leitura, não vale a pena entrar em discussões que logo em seguida vão surgir outras, e eu não vou convencer a pessoa daquilo que eu acredito e das minhas crenças. Então, às vezes, o silenciar, o ouvir, claro, dizer o que você pensa, o que você acha, mas a partir do momento que aquilo tomou um rumo que já está desconfortável, é melhor você parar do que ter razão e ficar sozinho, como é o tema aqui do subtítulo. E aí depois, ele traz uma ilustração tão bonita, olha só, esse livro é recheado de ilustrações. E aqui já começa os pequenos trechos que ele traz sempre após a abertura de um tópico ou subtópico. Em vez de ser a pessoa mais inteligente do recinto, mais rápida a criticar os outros, seja o amigo caloroso que reúne as pessoas e compartilha as coisas. Seja o vizinho sensível, capaz de sentir o sofrimento dos outros. Então ele complementa nesses trechos a apresentação que ele fez aqui do subtítulo, né? Seja, ao invés de você querer ser a pessoa mais rápida, mais inteligente, que domina tudo e que está super informado com as últimas notícias, seja aquele amigo caloroso que reúne pessoas, que compartilha coisas, seja o vizinho sensível, saber o sentir. Então, Haemin traz aqui nesse livro mais o sentimento, o sentir, o experimentar. E aqui a razão é depois. Para a gente desacelerar, para a gente ter uma vida mais leve, sem peso, sem culpa, é o sentir. Por isso que a gente se espelha muito na natureza, nos animais, nas crianças. Veja uma criancinha, né? Como ela coloca todo o seu amor ali em tudo que ela está fazendo, né? Com as descobertas, tudo é novo, tudo é mágico para ela, né? Tudo é transformador. E ela faz coisas repetidamente como se fosse a primeira vez, valorizando cada segundo que ela tá ali. E de novo, e de novo, e de novo. Então ele traz aqui, seja aquele vizinho capaz de sentir. Dê o seu amor. É isso que está faltando muito pra gente, né? Nós estamos muito na razão e pouco na emoção. Então, sinta mais o calor do outro. Sinta, olhe no olho. O olho diz tanto, né? Quando a pessoa diz que tá bem, mas eu consigo perceber meus colegas, vizinhos, quando a pessoa não tá bem. O olho, ele é a imagem da alma, né? Então, o sentir.
Se quero convencer alguém, primeiro escuto a pessoa com atenção e tento entendê-la. Mesmo que eu esteja certo, ela não vai se convencer a menos que se sinta ouvida e respeitada. Como eu já disse, não que você vai ser uma pessoa passiva numa discussão, numa defesa, né, que você esteja participando, num diálogo. Você vai impor, você vai mostrar, um diálogo é mostrar seu ponto de vista, dar sua opinião, mas faça isso primeiro ouvindo com atenção a outra pessoa. A gente trabalha e desenvolve muito isso na meditação, a escuta ativa, a escuta atenta. Então eu faço dinâmicas de aprender a escutar. A gente acha que sabe escutar, mas não sabe escutar. E o escutar não é só o ouvido, é eu posicionar minha cabeça e olhar. Olhar para outra pessoa, dar atenção. Então, o que a gente vê hoje, né? As pessoas no celular, as pessoas no computador. Pode falar que eu tô te ouvindo. Tô fazendo uma coisa aqui, mas eu tô te ouvindo. Não tá. Você não tá ouvindo, você não tá aberta. Você tá ali escrevendo a sua mensagem, ou você tá ali lendo uma notícia. Você não tá inteira. E isso, gente, é algo urgente que as pessoas precisam para desacelerar. Isso é um ponto principal. A gente diz que é um processo de desintoxicação que a gente vai passando para aprender a reaprender a se expressar, a conversar, aprender a conversar de novo, aprender a ouvir de novo, para que a gente esteja de fato inteira. Por isso que gera tanta discussão entre amigos, principalmente quando você vai falar de religião, ou de política, ou de partido, ou levantar uma bandeira de algo. Você sempre quer colocar o seu ponto de vista e o outro também. Mas o ouvir com atenção, dar toda a sua atenção, respeitar o que o outro está dizendo, isso daí é um desafio grande para a maioria das pessoas hoje. E quem busca esse caminho com gentileza, a gente sofre menos, sabe? Porque quem está buscando aqui assistir esses vídeos, essas leituras, está em busca de mais paz. Não é que a gente está livre do sofrimento. O sofrimento, ele faz parte da vida, né? A dor. Mas a gente consegue passar com mais paz, com mais leveza, com a consciência mais em paz. Porque eu estou buscando um caminho para me espelhar. Eu acho que quem está aqui, quem busca, quem assiste esses vídeos depois, estão buscando um direcionamento e um espelho, né? Para parar, para se ouvir, para se atentar, como é que tá ali, né? Lidando com... Tá? Eu tô escutando o outro de verdade? Eu tô dando atenção ou eu só quero convencer? Né? Vamos seguindo. Muitos conflitos da vida podem ser resolvidos se nos colocarmos no lugar do outro. Tente enxergar as coisas sob outro ponto de vista. Se você só considera o seu lado, não é diferente de uma criança. Sabe aquela criança quando tá na fase, né, 2, 3 aninhos? É desse jeito, bate o pezinho, eu quero assim. E a gente se assemelha muito a uma criança. Eu quero assim e pronto. Quantos adultos a gente não conhece que são imaturos, infantis, querem do jeito deles? Então isso aqui é um grande aprendizado para a nossa maturidade psicológica, para a nossa maturidade emocional. Muitos conflitos podem ser resolvidos se a gente se colocar no lugar do outro, o estilo de vida do outro. Uma vez eu fui fazer uma defesa do meu mestrado e eu passei pela banca de qualificação. E eu fui tão bombardeada por uma pessoa específica, tão humilhada assim, ela falou coisas tão duras para mim.
em relação ao meu trabalho, à minha escrita. E hoje eu olho, né, e vejo que isso me ajudou a crescer, que isso foi algo desafiador que me fez alavancar e crescer mais. Mas eu vejo que ela poderia ter dito o que ela me disse com firmeza, sim, eu precisava ouvir, mas com uma pitada de gentileza. Não precisava ser tão dura e enfiar bem assim no meu peito, sabe? As palavras. E aí eu saí super mal nesse dia. A minha orientadora virou para mim e disse assim: Patrícia, não se sinta assim. Eu vi que ela foi bastante dura, mas vamos olhar a vida dela. Aí ela foi me trazendo um outro lado dessa pessoa. Ela é assim, ela é dessa forma, ela já passou por isso, e foi me dizendo tanta coisa que, na verdade, o que ela falou para mim e me atingiu é como se ela tivesse vomitando algo assim dela, sabe? Não sei explicar para vocês aqui, mas é algo que não era diretamente eu, mas era mais sobre ela. Entende? Então isso tudo, quando eu paro para ler coisas relacionadas à evolução espiritual, à meditação, à elevação da consciência, e quando eu pratico de verdade aqui, eu conecto comigo, lembro das coisas, vou ligando as coisas que eu já vivi e as coisas vão fazendo sentido. Quantas pessoas apareceram na minha vida para me mostrar de forma sutil que desacelerar, que viver de forma mais plena, que respeitar o outro, que entender o lado do outro também é uma forma de caridade, é uma forma de respeito. Então hoje eu faço essa ligação. Lá atrás, do que eu aprendi foi na prática e hoje eu vejo isso aqui na teoria. Então é esse entender também o lado do outro. Mais uma vez, gente, tudo que eu tô dizendo aqui, a gente tem que olhar primeiro pra gente. Não é para você baixar a cabeça para tudo. É você usar essas duas versões. Olhar para você e olhar para o outro com gentileza. Se impor com firmeza. Expor seu ponto de vista. Não é para você ser passiva, não é para você ser submissa. Não é isso. Mas é para você ter mais assertividade quando for falar, vendo todo um cenário. Tá vendo que a meditação, ela ajuda a gente a entender a gente e o externo, e o que está acontecendo ao meu redor. A gente fica mais observadora para não dar a resposta na lata, papum, né? Ação e reação. Então a gente cria esse espaço entre a ação e a reação. Eu dou essa brecha para dar uma respirada e entender todo um cenário. Entendeu? Então, é isso que ele traz nessas reflexões aqui. E vamos para a próxima. Se você ficou com raiva ao debater o que é certo ou errado, a sua voz irada acabou admitindo a derrota. Se você ficou com raiva ao debater o que é certo ou errado, se você levantou a voz irada, você acabou admitindo a derrota. É aquele famoso quem grita, quem humilha perde a razão, quem dá escândalo perde a razão. Então, se a gente for colocar na vida real, seria isso, né? Quando a gente cria esse espaço, a gente consegue ser firme para dar resposta, para falar, para justificar, mas sempre, gente, com gentileza. E o arrependimento daquilo que a gente fala ou que a gente faz com o outro, pelo menos comigo, é muito doído. É muito ruim. Por que eu fui falar aquilo? Por que eu fui agir daquela forma, né? Então, ter esse espaço para entender o que está acontecendo. E tem hora que a gente precisa ser firme mesmo. Tem hora que a pessoa precisa ouvir aquilo mesmo.
Mas o que eu tô querendo dizer é para você ter consciência disso. Já aconteceu comigo também, de eu falar, ixi, meu Deus, olha o que eu fiz, falei demais e na hora me deu um certo arrependimento. Mas depois eu pensei o que eu já tinha passado, em várias situações semelhantes, e aí eu pensei, não, estava na hora dessa pessoa ouvir isso aqui que eu disse. Não me arrependo, ela precisava ouvir. Às vezes uma palavra aqui ou outra que eu poderia ter moderado, mas foi. Então, meditação, silêncio, reforma íntima, evolução espiritual, elevação da consciência, exige que a gente olhe as nossas ações, faça esse ajuste, essa análise de forma consciente, não inconsciente. Ixi, fiz isso, e agora? E depois de novo, né? O que eu fiz foi consciente e não me arrependi. Eu deveria ter falado aquilo para aquela pessoa, porque vários fatos haviam repetido já e eu estava no meu ápice. Então, não é que é para a gente se calar e abaixar para tudo, mas é para a gente ter firmeza e saber se impor, saber falar, para não perder essa razão aqui que ele falou, para não acabar admitindo a nossa derrota. É nesse sentido. Isso é sabedoria. É sabedoria. Criticar é fácil, mas quando o crítico tenta se encarregar das coisas, logo entende que nada foi tão fácil quanto fazer críticas. Criticar sem apresentar solução só serve para inflar o ego do crítico. Esse aqui é o famoso ditado, né? Crítica a gente sabe fazer muito bem. Criticar o trabalho do outro, criticar a decisão do outro, mas saiba, essa é uma sabedoria para a vida. Quando você criticar, dê uma solução. Se o outro fez ruim, o que poderia ser feito para ser melhor? Como poderia ser feito isso? Isso também é sabedoria e maturidade. Então, a gente já está entrando numa questão aqui que o autor traz de já estar tendo essa maturidade psicológica, esse entendimento das coisas, esse não dizer por dizer, né? Ter essa raciocinar, mas não de uma forma cega, né? Raciocinar de uma forma coerente, consciente. Quando ouvir algo que faça seu sangue ferver, não dispare uma mensagem de texto ou um e-mail logo em seguida. Uma pessoa sábia deixa a questão para o dia seguinte. Reações emocionais instantâneas costumam levar a resultados lamentáveis. Outra dica de ouro que ele está dando para a gente. E isso aqui, quando a gente ouvir alguma coisa que faz nosso sangue ferver, não é possível que essa pessoa escreveu isso de mim. Não é possível que essa pessoa escreveu isso aqui no grupo da família, né? Não tem muito isso. E você começa a ficar com raiva e vai, escreve a mensagem de volta lá no grupo. Vai, coloca no status, coloca no Instagram e a coisa vai tomar uma proporção maior. Então, o sábio, ele vai se segurar, ele vai deixar a mente acalmar e tomar a decisão no outro dia. Mas é fácil a gente falar, né? Falar é fácil. O difícil, o duro é a gente dar conta de segurar. Mais uma vez, é por isso que isso aqui, todo dia, respirar, sentar e meditar, vai moldando o seu cérebro para que ele se torne mais compassivo, mais calmo e para que você coloque as ideias no lugar. Então, uma dica que eu dou para vocês. Mesmo que você não saiba meditar, eu não sei, nunca fiz, ou já tentei,
mesmo que você não saiba. Aconteceu alguma coisa que te deixou mal, que alguém escreveu no grupo, que você vai silenciar, você vai tomar um banho, sei lá, né, tomar uma água, esparecer, se quiser sair para fora de casa também. Busque alguma coisa que te reequilibra. Buscou isso daí? Agora respira. Aí enche o pulmão de ar, solta pela boca, vai respirando. E você depois vai fechar os olhos e ficar em silêncio um pouquinho, percebendo a sua respiração. Solta o ar pela boca. Quando a gente faz isso, vai acalmando mais, oxigenando mais o nosso cérebro. E ajuda a dar uma acalmada. Não que você não vai continuar pensando, você vai ficar pensando naquilo ali. Mas você vai dar um tempo para colocar as ideias no lugar. E aí vão vir várias hipóteses. Por que que a pessoa escreveu isso? Por que que ela falou aquilo? O que que fez ela... E vai. E deixa acontecer. Solta. Deixa as questões, as hipóteses, deixa tudo vir na sua cabeça. Depois que você deixou tudo isso, deixa embora. Deixa as coisas embora. Respira. E isso é um ajuste que a gente faz, sabe? Deixa eu pensar sobre isso. Lembra da leitura que ele foi dar aula e os alunos não estavam mais tão motivados com a aula dele? O que que ele fez? Ele entrou em meditação, ficou em silêncio. Por que que está acontecendo isso? Por que que jogou a pergunta, né? Por que que os alunos estão desmotivados? Lembram disso? Então você vai parar e fazer a pergunta, por que que aconteceu isso? Por que que essa pessoa fez isso, né? O que que aconteceu que levou a essa situação? E deixa a mente que ela vai buscar as respostas. E aí no outro dia, você toma a sua decisão. Então essa é uma dica que eu tô dando. Nem sempre funciona, nem sempre as pessoas dão conta de pôr para funcionar, né? Porque o sangue ferve, mas é uma dica sábia que eu tô dando para vocês. E o autor também. É fácil fazer as pessoas se sentirem especiais. Normalmente, elas preferem falar a ouvir. Faça muitas perguntas e escute com genuíno interesse. Eles vão se sentir lisonjeados pela atenção e até mesmo gostar de você. Então, assim, já percebeu que numa roda de conversa, tudo que surge de assunto, a gente fala eu. Ah, não, mas comigo é assim. Ah, mas eu comprei. Ah, não, mas eu gosto assim. Ah, mas eu comprei assim. Ah, mas o eu. Já percebeu que a gente sempre usa nós e a gente sempre quer falar e a gente sempre quer falar da gente? Então, aqui ele tá dando a dica. Procure fazer diferente. Quando você estiver aí agora no fim de semana, numa roda de amigos ou com alguém, quando essa pessoa começar a falar um assunto, eu comprei tal coisa ali para minha cozinha. Ouça e comece a fazer pergunta sobre esse assunto dela. Ah, é mesmo? Onde você comprou? Como que foi? Você tá gostando? Tinha de outras cores? O que mais tem lá? Então, você vai fazendo perguntas sobre esse assunto que a própria pessoa colocou no diálogo e você vai perceber como essa pessoa fica entusiasmada, como ela se sente valorizada, útil por você estar ouvindo, você fazendo perguntas. Faça isso como exercício nas próximas conversas que você tiver, né? Comece a não colocar mais o seu assunto. Faça um treino. Observe o que o outro está falando e faça perguntas sobre o que foi colocado na conversa. Você vai se sentir como a pessoa se sente valorizada e gosta, né? Tem uma empatia mais rápido com você. Faz esse teste para você ver. Seguindo. Os poderosos costumam estar rodeados de pessoas que só dizem sim, ajudando
o chefe a se sentir importante e excepcional. Se as pessoas à sua volta sempre concordam com você, é provável que sejam oportunistas, não companheiros leais. Ele já trouxe isso no capítulo passado, falando dos elogios e das críticas, para a gente tomar muito cuidado, para a gente ser perspicaz, observar. Por isso que esse espaço entre ação e reação é importante. Por isso que a meditação é tão importante. Esse espaço, esse respiro que eu dou. Então, a gente começa a ser tão observadora, quando a gente silencia mais, fala pouco, né? Fala pouco, escuta muito. Isso é um treino. Você começa a perceber que as pessoas que ficam te elogiando, que ficam, né, puxando seu saco, nossa, mas seu cabelo tá bonito, nossa, opa, peraí, isso não tá certo, não. Observe mais os atos dessa pessoa, a vida dela, as convivências dela, e veja se são companheiros leais para você. Teve um aluno meu que disse um dia assim, quanto mais autoconhecimento eu tenho, quanto mais eu desenvolvo isso, mais eu vou me afastando das pessoas. E é verdade. Quanto mais a gente se conhece e mais observador a gente se torna, mais a gente vai ficando mais afastado. Não vou dizer sozinha, mais afastada, porque a gente peneira, seleciona quem vai estar do nosso lado. Vamos seguir aqui. Deixa eu ver. Dá pra gente terminar aqui. Quando alguma pergunta tem tanto uma resposta longa, complicada e lógica, quanto uma resposta simples, que pode ser entendida até por uma criança, a certa costuma ser a mais simples. Para você pensar. Quando você faz uma pergunta e não há resposta, aí reside a sua resposta. Também para você pensar. Há apenas aqueles que conhecem os próprios defeitos e os que não os conhecem. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem defeito. Então, tem aqueles que conhecem seus próprios defeitos e tem aqueles que acham que não tem defeito. E aí ele reforça, todo mundo tem defeito. Então, olhar para si e olhar para o externo, né, para o cenário, ser observador, exige isso, né, da gente olhar que temos nossos defeitos, nossas qualidades, mas o outro também tem. Então, todo mundo tem o seu defeito. Então, quando ele diz para a gente se colocar no lugar do outro, a gente começa a ter mais compaixão, sabe? A gente passa do estágio da raiva para compaixão, porque às vezes ele está tão sofrido, com tanta dificuldade, que a gente olha com um olhar compassivo e fala, meu Deus, não vou nem debater com essa pessoa aqui, né? Então, assim, olhar também os defeitos que o outro tem e saber até respeitar esses defeitos, porque quem vai resolver é ele com ele. Se alguém lhe parece perfeito, é porque você não conhece essa pessoa muito bem. Ninguém é perfeito. E é muito inocente da nossa parte achar que já conheceu uma pessoa e ela te elogia, é a pessoa melhor do mundo e você acha que conhece muito bem essa pessoa porque ela é perfeita. Nossa, ela é educada, ela tem uma profissão louvável, Opa, peraí, né? Sempre observe. Observe e escute. Escute e observe. Desacelerar é isso. Você treinar o silêncio, o observar
E lembrar sempre desse espaço entre ação e reação. Não, ao final dessa leitura, você vai, se a gente fosse resumir, né, tudo isso daqui, você tem que entender assim, entre uma ação e reação existe um espaço. Não é mais papum, não é mais falou e replicou. Você vai ter uma ação, você vai lembrar desse espaço antes da reação. Esse livro sempre está mostrando isso. Olha para esse espaço. Não tente deixar perfeito. Em vez disso, deixe interessante. Conselho de um design de interiores. Não tente deixar perfeito. Em vez disso, deixe interessante. Para você refletir. Você quer ser feliz ou quer parecer feliz? Não ligue para o que o mundo diz que você deveria fazer para ser feliz. Seja verdadeiro consigo mesmo e descubra o que quer de verdade. Para você refletir. Escolha a felicidade, não o sucesso, como sua meta de vida. Se você for bem-sucedido e infeliz, qual será o sentido? Existem aqueles que querem ser bem-sucedidos para poderem mostrar a quem os subestimou que são capazes. Mas o que acontece depois que se alcança o sucesso? O que fazer depois de provar que eles estavam errados? Se quer mesmo ser bem-sucedido, não use os outros como motivação. Essa questão do bem-sucedido aqui, quando a gente vê muito as redes sociais, a gente começa inconscientemente e conscientemente a fazer muitas comparações, né, com a vida perfeita do outro. Nossa, mas fulano viajou para fora do Brasil. Nossa, mas o Beltrano tem isso. Nossa, mas ela comprou um carro. E o nosso cérebro vai juntando aquilo ali e comparar com o outro acaba sendo uma motivação pra gente, né? Eu quero ter igual eu tô vendo aqui. E aí se vocês, né, pudessem saber o íntimo da vida de pessoas de grande sucesso e celebridades, principalmente celebridades, vocês iriam ficar chocados e ver quão vazio às vezes está dentro, né? Tão cheio de coisas, mas tão vazio por falta de muita coisa, né? Uma delas é isso tudo que a gente está vendo aqui. Às vezes, o falar sem pensar, o querer impor na marra aquilo que pensa, o ser exposto demais e ser mal interpretado, as cancelas que recebe aí dos seguidores. Então, isso é muito dolorido, sabe? A gente vê pessoas que têm muito sucesso, que têm muito dinheiro, mas que não tá bem resolvido aqui. E, gente, a nossa paz, a paz de consciência e de espírito, eu falo que é a melhor coisa que a gente investe na nossa vida. Porque deve ser muito ruim você colocar a cabeça no travesseiro e saber tanta coisa assim que você já foi responsável e você não tá bem, crises de ansiedade, ter dificuldade para dormir, acordar muitas vezes à noite e não ter um sono cheio de paz. Então ele mostra aqui na relação do que te motiva, né? Seu sucesso está em cima dos outros ou querer mostrar para os outros, né? O que vai acontecer depois? Depois que você mostrou, depois que você chegou lá em cima. Elogios significativos são aqueles que vêm de pessoas da sua área de atuação.
eles valem 10 ou mais elogios de pessoas fora da sua área. Olha que legal, né? Quando você está trabalhando ou desenvolvendo dentro da sua atuação e você recebe um elogio por aquilo que você desenvolve, vale mais do que elogios de pessoa fora da sua área, né? Assim, te engrandece porque é verdadeiro, né? Normalmente, quem é da sua área quer te achar que você é rival, que você é concorrente, né? Mas quando você recebe um que é dentro da sua área, ele diz que é bem verdadeiro. Profissionais têm talentos e áreas de especificidade. Se um cliente tenta controlar e monitorar todos os detalhes, o profissional não trabalha com capacidade total e se sente inibido. Se você quer o melhor resultado, assista com atenção, mas saiba quando sair de cena. Se um cliente tenta controlar e monitorar todos os detalhes, o profissional não trabalha com capacidade total e se sente inibido. Né? Se você quer o melhor resultado, assista com atenção, mas saiba quando sair de cena. Então, a gente ser ponderado, né? Às vezes tem pessoas que sempre quer ter razão e você que é o especialista da área, você que entende da área, e a pessoa quer delegar o que deve ser feito. Então, você vai saber quando sair de cena, deixar, ou se é necessário convencer essa pessoa, ter esse desgaste de convencimento. Então, a gente começa com a prática meditativa a perceber mais o outro pelo gesto, pelo jeito de agir. E a gente já entende, é como se a gente tivesse uma leitura das pessoas assim, nossa, esse daqui, ele já é de um jeito que eu não vou argumentar e não vou tentar nem convencê-lo o contrário, porque é o estilo dessa pessoa. Então a gente fica mais sensível à leitura do outro, como ele se mostra. Então, às vezes é necessário a gente sair de cena e não ter gasto energético desnecessário de uma coisa que não vai valer a pena. Um médico, um advogado ou um contador veteranos não necessariamente serão melhores que o profissional jovem e apaixonado que só está no mercado há poucos anos. A quantidade de atenção que o cliente recebe, em geral, é mais importante que uma carreira ilustre. Então, aqui ele fala da atenção, do cuidado, do olhar. E é verdade. Já viu quando você vai numa loja, ou quando você vai ser atendido por um profissional, e ele nem te olha? Você vai num médico, ele nem te olha, nem te examina, nem tem contato visual. E então não é um veterano ou experiente que vai delegar se a pessoa tem gabarito para isso, né? Tem muitos jovens que são mais inexperientes, mas só dele estar dando atenção, ele já tem esse acolhimento, né? Ele acolhe o outro e recebe o acolhimento do outro. Após dominar 18 níveis de Kung Fu, você é capaz de machucar alguém com um simples movimento de um dedo. Mas se continuar a dominar todos os 36 níveis, escolherá se retirar quando o fraco totalmente quiser brigar. Olha que legal! Se você domina os 18 níveis de Kung Fu com uma viradinha assim, né, de um movimento no dedo, você consegue machucar uma pessoa. Mas se você continuar a dominar todos os 36 níveis, eu quero ser o melhor em todos os níveis, eu tenho que ser o excepcional, você escolherá se retirar quando o fraco tolamente quiser brigar, né? Você vai se retirar quando o fraco tolamente quiser brigar. E, na verdade, o Kung Fu e as artes marciais
elas não são aprendidas para você brigar, né? Você pode até se defender, mas é algo para desenvolver energeticamente o seu corpo. E é uma tolice você querer aprender de artes marciais ou de desenvolver a mente, de fazer leitura corporal da pessoa para você se beneficiar disso. Então, ele mostra que é uma tolice, né? Você querer aprender algo em prol de machucar ou destruir o outro. Você está progredindo? Está se saindo bem? Então veja se está sendo bem-sucedido às custas dos outros ou junto com eles. Se você colocar os outros de lado no caminho para o sucesso, será engolido quando a maré mudar. Aqui, quando você progride, quando você está bem, quando você está tendo sucesso, faça essa pergunta: eu estou tendo esse sucesso às custas dos outros ou junto com eles? O que eu estou fazendo está beneficiando o outro ou eu estou prejudicando seriamente pessoas para eu conseguir chegar aonde eu quero? É o famoso fazer coisas ruins, né? Golpe baixo para detonar as pessoas, para denegrir a imagem de pessoas, né? É uma palavra que você fala ali para um chefe que você sabe que aquilo pode prejudicar o outro e isso vai te engrandecer. Então, como a gente disse, golpe baixo, né? Você está crescendo em cima disso, então você toma muito cuidado para não ser engolido para não ser engolido quando a maré mudar, porque tudo é cíclico, nada é estagnado, as coisas mudam e a resposta do universo sempre vem. Então, muito cuidado quando você não se coloca no lugar do outro, né? Isso é tão sutil, gente. É algo assim, principalmente quando a gente tem raiva de uma pessoa ou a gente tem um mal-estar com aquela pessoa, dá vontade de fazer isso mesmo. Ai, dá vontade de queimar o filme dessa pessoa, né? Mas o que você, sua consciência vai estar em paz? O que você vai lucrar com isso? Isso vai te deixar bem? Então, o que a gente falou da consciência em paz. Isso vale muito. Isso é ouro na nossa vida. Você estar em paz, porque quem vive com medo de ser descoberto, com medo de que façam mal para você por tal coisa, enfim, quando você vive com medo e inseguro, gera consequências da saúde e a sua saúde mental também não vai muito bem, né? A gente acaba enlouquecendo, adoecendo, é onde começam as ansiedades, os medos, problema no corpo, insônia, muitas outras coisas. Então, tudo parte do meu sentimento. Se aqui tá bem, tudo vai fluindo, mesmo com uma doença aqui, mesmo com a dificuldade ali, né? Se a minha consciência está em paz, seguindo aqui meu coração, as coisas vão fluindo. Mas se não tá legal, e se a minha consciência tá pesada, então espere que a colheita vem. É assim, né? Meditar e autoconhecimento, elevar espiritualmente, mostra o caminho real pra gente, né? A nossa consciência de fato, não é fingir, não é mascarar, não é colocar a poeirinha debaixo do tapete e falar, não, isso não tá acontecendo comigo, tá tudo bem. Não, é abrir mesmo, peito aberto, mente aberta, coração aberto e falar, realmente, eu tô assim, vamos fazer diferente. Isso é elevar, é mudar, é desacelerar, é enxergar tudo que está à sua volta quando você desacelera. Vamos finalizar?
Por hoje a gente para por aqui na nossa leitura. Deixa eu tomar uma aguinha. A gente termina soltando mais os ombros. Deixa os ombros assim para baixo. Ajeita o corpo. Solta o corpo. Relaxa as mãos, os pés. Suaviza o semblante. Deixa o semblante bem suave, sem franzir a testa, sem contrair os olhos, os lábios, totalmente relaxados. Vamos fechar os olhos? Ficar um pouquinho em silêncio, deixando essa reflexão de hoje, essas reflexões, né? Que foram várias, entrar na gente, permear, fazer parte. Deixa essas lições tocar o corpo, tocar o coração, tocar a mente, o espírito. Para que lembremos do que foi lido e refletido, levando isso para a nossa vida real, para os nossos relacionamentos, inspirando e expirando. Muito bem, podemos abrir devagar os olhos. E despedir da nossa leitura de hoje. Muito obrigada por vocês participarem, compartilhem com outras pessoas também, mande para outras pessoas assistirem. Vamos levar, né, para mais pessoas esse conhecimento, esse livro tão especial, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. E até a próxima leitura. Tchau, tchau.